Aí a interpretação de cada um. A minha interpretação é que o Fluminense tem um time, tem um treinador, e com a chegada do Fred, porque o time do Fluminense, a bola passa muito na área. Passa muito na área. Se tiver um centroavante como vai ter o Fred, a coisa pode melhorar, pode ser um panorama diferente. Tem um treinador, que o Odair Helma é um bom treinador, montou uma estratégia de jogo para o time do Fluminense. A gente vê o time do Fluminense jogando direitinho. Pode não ser um espetáculo, porque não tem tantos jogadores com técnica, mas eu acho que eu discordo de você. Para mim, o Fluminense pode jogar olho no olho contra o Flamengo. Se vai perder, se vai ganhar, é uma outra coisa. O Fluminense joga, o Fluminense joga de igual. O Fluminense joga de igual para igual contra o Flamengo? Eu acho que o Fluminense pode jogar de igual para igual com o Flamengo. Duas camisas tradicionais, só se for nesse no futebol brasileiro. Por que o Fluminense não vai jogar de igual para igual com o Flamengo nessa hora? O que impede isso? São 11 contra 11 dentro de campo? Eu te falo. Que papo bonito, que são 11 contra 11. Só falar um negócio. Pelo amor de Deus, o time do Flamengo. Se o time reserva, o time reserva do Flamengo, Pascoal, o time reserva do Flamengo, o time do Fluminense não joga de igual para igual com o time reserva do Flamengo. Vocês estão brincando. Fala, senhor Mano. Ô Beja, o futebol não é assim. É claro que você pega no papel, não dá para comparar. O que você acabou de falar é verdade. O time reserva do Flamengo é melhor que o time titular do Fluminense. É verdade. Mas se fosse assim, não precisava ter campeonato. Não precisava ter. Então não vão perder. Vamos fazer o seguinte, não precisa ter campeonato. Acaba o campeonato no Rio de Janeiro e já dá o título pro Flamengo. Entendeu? Não é assim o futebol. O futebol permite surpresas. E no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Vasco, com um time bem inferior a esse do Fluminense, meteu 4 gols no Flamengo. 4. O CSA jogou com o Flamengo. Mas não ganhou. No Maracanã, perdeu por 1-0, se eu não estou enganado. E foi um jogo muito igual. O futebol é assim. Eu não estou dizendo que o Fluminense... eu estou dizendo o seguinte, o Fluminense é o único time que pode, talvez eu tenha esquecido essa palavra, pode bater de frente com o Flamengo no Rio de Janeiro. Pode, porque Vasco e Botafogo eu não acredito. O Fluminense tem um goleiro muito bom, que é o Muriel, tem o Nenê, que a gente sabe que é bom jogador, o Hudson, que foi do São Paulo, o Egídio, lateral esquerdo, o Matheus Caldeira, o Matheus Ferraz, eu acho, uma coisa assim, o zagueiro que estava machucado no ano passado, não pôde jogar no segundo semestre, tem o Henrique, o volante, se o Fred chegar, e tem um técnico competente. Então, eu concordo com o Pascoal também. É um time que vai entrar em campo para jogar contra o Flamengo? Pode tomar uma goleada? Pode, porque o Flamengo é um time muito forte. Para mim, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Eu acho isso. Mas o futebol possibilita isso. Se fosse assim, naquela época do Santos, do Pelé, ninguém ganhava do Santos. Não, mas o Santos perdia também. O Santos tomou de 5 uma vez o Guarani em Campinas. Eu vi esse jogo. Foi 5-1 pro Guarani. Eu fui em Araraquara ver uma vez Santos e Ferroviária. A Ferroviária ganhou por 4-1. E o Ney, que depois jogou no Palmeiras, aquele ataque, Edu, Leivinha, César e Ney, o Ney era o ponto esquerdo da Ferroviária. E ele fez um gol driblando o Serras. Que foi uma coisa impressionante. Foi lindo o gol que ele marcou. E a Ferroviária ganhou do Santos de 4-1. Pelé estava em campo. Tava todo mundo jogando. Então, o futebol possibilita isso. E eu acho que dos times do Rio, o único que pode bater e surpreender o Fluminense, o Flamengo, para mim, é o Fluminense. Mas aí você está levando um jogo aqui e tal. Você está falando um jogo aqui e tal. Pode ser, um jogo acontece acaso. Agora, título não vai acontecer. Não tem a menor condição. Hoje não tem a menor condição. O time do Flamengo no futebol carioca está aqui, os outros estão aqui. É um desnível muito grande, enorme. Não tem a menor condição. A menor. Esse jogo, Vasco-Flamengo lá, que usa esse jogo, parece que... Às vezes dá a impressão que o Flamengo perdeu de 4-0 aquele jogo. Não. O Vasco teve raça, superou e empatou. Uma prova que o desnível está tão grande que esse empate... Hoje, quando empata com o Flamengo, os caras comemoram. Os caras comemoram.
Igual aquele Flamengo e Santos, 1-0, que o Santos jogou bem, o Flamengo ganhou de 1-0, o gol do Gabigol no Maracanã. Eu vi gente comemorando e falou assim, mas o Flamengo só ganhou de 1-0. Como só ganhou? Ganhou. No campeonato de pontos corridos que ganhou, meteu 3 pontos. Então a diferença do futebol carioca hoje é um abismo, é o Grand Canyon. Fala, Pedro. Mas só que esse ano na semifinal da Taça Rio, o Flamengo fez um primeiro tempo espetacular, 3-0. Depois o Fluminense busca o jogo num 3-2 e empata para muito torcedor do Fluminense num gol que foi anulado de forma irregular. Para muito torcedor do Fluminense que não enxergou o impedimento. E ali o jogo iria para decisão por pênaltis naquele momento, entendeu? Então, assim, o Flamengo fez um primeiro tempo avassalador, mas depois ele começou a dar uma rateada, o Fluminense foi para cima e foi buscar o jogo. Né? Então, assim, o Flamengo é muito bom, mas só que em alguns momentos ele não pode também achar que ele é só o dono da razão. Porque os clubes vão lá e conseguem fazer gols no Flamengo como o Fluminense fez.